Os nossos convidados são Fernando Capês, como vai? Tomé Abduche, Caio Mastrodomênico e Joel Pinheiro. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos a mais esse Linha de Frente pós segundo turno, né? Um segundo turno bastante acirrado, que é uma apuração que deu apuros em todos nós, né? Haja coração. Foi a agonia e no fim o alívio, né? Eu não sei quem ficou, aliviado. Posso fazer uma rima? Claro. Um alívio com a vitória do Tarcísio. Exata, boa! Capês. É um alívio, né? Cada um que teve seu candidato eleito foi um alívio para ele, né? O que a gente não pode é ser solipsista e achar que a nossa alegria é a alegria geral da nação. Assim que a apuração foi concluída ontem, senhores, o ministro Alexandre de Moraes ele fez um balanço das eleições em conversa com a imprensa. O presidente do TSE destacou que a abstenção no segundo turno foi menor em relação ao primeiro pela primeira vez na história, além da diminuição dos votos brancos e nulos, consolidando o maior percentual de votos válidos desde a redemocratização do Brasil. Vamos ouvir o pronunciamento de Alexandre de Moraes. É importante destacarmos que, além do maior número de votos em candidatos da história, nós tivemos uma diminuição da abstenção do segundo turno em relação ao primeiro. Em todas as eleições anteriores, houve sempre um aumento, uma tradição natural, um aumento de abstenção do primeiro para o segundo turno. Além da menor abstenção, houve uma diminuição dos votos em brancos e nulos. Isso significa dizer que tivemos 75,86% do eleitorado efetivamente escolhendo um dos dois candidatos a presidente da República. O maior percentual de votos, eu repito, da história republicana desde a redemocratização do Brasil. Exatamente. Nós tivemos aí um recorde de pessoas exercendo o seu direito/obrigação ao voto e nós tivemos várias medidas tomadas, uma promessa de diminuição de filas, o transporte público gratuito e também o sentimento hooliganista de torcidas neste segundo turno. Na sua opinião, Joel, o que explica esse engajamento no segundo turno? Foi essa polarização que a gente vive, né, Pavinato? Lula e Bolsonaro representando grupos, representando valores, muitas vezes, estão opostos. Engajaram tanto a população. E foi engraçado, a gente teve um segundo turno no qual as pessoas se engajaram, como acho que nunca antes tinham se engajado em política, em discussão. Mas também foi uma discussão rasa, né, que a gente viu. Uma discussão que não saía nada dos dois lados, eram umas acusações trocadas ali, muita fake news de ambos os lados, muito ódio, muito calor, mas muito pouca luz nessa discussão toda. Fomos às urnas em peso. Eu achei surpreendente o segundo turno ter menos abstenção que o primeiro, porque você não vota para deputado, tem lugar que você nem vota para governador mais, e mesmo assim as pessoas foram nas urnas votar, muitas delas para impedir o outro lado de ganhar, né? Daí fichas todas na mesa, vamos ver quem tem mais. E na contagem final deu por isso o Lula, no voto a voto mesmo, né? Para você ver, nenhum dos dois pode dizer que tem as massas do Brasil ao seu lado, o povo unido. Não tem, né? O povo está profundamente dividido, a população está profundamente dividida. E esse é o grande desafio que sobra para o Lula agora. Porque o Lula vai assumir o país, ele não é o presidente só da metade que votou nele, um pouquinho mais da metade. Ele é presidente de todos os brasileiros. E vai ter que mostrar que sabe governar para todos. Ô, Tomé, você sabe que a psiquiatria forense alemã, ela usa uma expressão que se chama Schadenfreude, que é a alegria do mal, né? A alegria má. Ela surgiu no debate jurídico quando se fizeram pesquisas com times de futebol e marcadores de reações biológicas, eletrodos, para saber qual era a sensação de uma pessoa comum. Ela se alegra mais quando o time dela ganha ou quando o adversário perde? Ela se alegra mais com a questão da derrota do adversário. Às vezes o seu time pode nem estar ganhando, mas ela se alegra mais do time rival, do maior rival, perder.
Você acha que esse sentimento pode ter explicado esse aparecimento maciço nas urnas de ontem? Houve mais sentimento, esse instinto animal do que consciência democrática? Não tenho dúvida disso, Pavinato. Quem em sã consciência, olhando sem emoção para o passado, entendendo como o Brasil foi entregue depois dos governos do PT, votaria no PT por convicção. Eu fico aqui pensando, o pessoal votou contra o bolsonarismo. O que aconteceu no passado? Nós tivemos a esquerda que radicalizou, que entrou no país com um discurso de moralismo, de fim da corrupção, né? Eu até me recordo a gente assistia na época muito na TV, um buraco que entrava um rato e o Lula dizia assim, ou a gente acaba com eles, ou eles vão acabar conosco. E foi exatamente ao contrário que aconteceu no Brasil. Eles se apropriaram das nossas instituições, das nossas estatais, entregaram um país com 14 milhões de desempregados, separaram o Brasil entre nós e eles. E aí surgiu, naquele momento, né, as pessoas que viam, enxergavam tudo aquilo, surgiu o bolsonarismo, que queria tirar o PT. E aí entra o Bolsonaro. E algumas posturas do presidente realmente levaram as pessoas de esquerda a desgostar do jeito dele, mesmo tendo feito um governo totalmente diferente. Um governo com praticamente zero corrupção, um governo que não privilegiou nem minorias nem maiorias e foi um governo que governou para todos. Um Brasil, e eu que vou para Brasília há muitos anos que eu faço isso, praticamente todas as semanas, eu via o que era o Brasil do PT, eu via o que era o Brasil do presidente Jair Bolsonaro. Eu nunca vi uma agressão de maneira direta a negros, a homossexuais. Muito pelo contrário, isso foi um assunto que ele acabou ficando parado. E nós que somos da direita, eu me considero uma pessoa da direita, sou liberal na economia, conservador nos costumes e represento de uma certa forma o bolsonarismo, não tenho o menor preconceito de tal forma que meu filho que tem 3 anos, se ele resolver ser um homossexual, Pavinato, nada vai mudar na minha vida. Agora, valores, princípios, vida em sociedade, trabalho, distribuição de riqueza via produção de riqueza, são valores que nós todos esperamos. E é uma pena, porque nós já vivemos o governo do PT e nós sabemos o que foi. E a raiva que se surgiu em uma parte da população, muito orientada pela grande mídia, que vendeu um presidente muito diferente do que ele é. E não estou aqui dizendo que ele não falou besteiras. Eu tenho certeza que muitas delas foram brincadeiras de mau gosto ou coisas que ele pode ter se arrependido ou mesmo amadurecido ao longo dos anos. Mas o país entregue pela direita, passando pelo Covid, por todo esse momento que o mundo passou, é um país muito mais forte na parte econômica, é um país que acabou diminuindo muito a corrupção, é um país que entregou-se uma criminalidade muito mais baixa do passado e é um país que estava caminhando muito bem. E eu fico pensando, será que a esquerda agora vai conseguir fazer uma autocrítica de verdade? Vai conseguir entender o que aconteceu no Brasil do passado? Porque o que parece é que a gente conversa com eles e eles tapam os olhos para tudo isso. Eles não conseguem enxergar. Nós vamos ter agora o quê? José Dirceu de novo, como ministro da Casa Civil. Nós vamos colocar, eventualmente, um Freixo para ser ministro da educação do país. Nós tínhamos atrás agora do futuro presidente Lula, um dos homens que foi encontrado com dinheiro na cueca. Ninguém fala nada. Isso é uma coisa que se tornou normal para a esquerda. Então, o que eu entendo? Que a raiva de um lado foi o que colocou novamente a esquerda no poder. E eu espero que isso seja um momento de muita maturidade para o Brasil, que nós, como um só povo e uma só nação, possamos nos levantar e olhar de maneira muito crítica para tudo isso. O que um fez de certo, o que um fez de errado, e que juntos, com o povo brasileiro e agora com as bancadas, com os deputados, senadores, a gente possa direcionar o caminho do Brasil para que não aconteça mais separação. E mais do que isso, aquela grande corrupção que foi clara e que matou milhares e milhares de pessoas e que a esquerda muitas vezes não põe na conta, porque eles estão mais preocupados em falar em ideologia de gênero, sexualização da infância, a própria Amazônia, como você colocou agora há pouco, Pavinato. Os números mostram que foi. Então se criou toda uma narrativa para poder derrubar um presidente. É muito triste o que nós estamos vivendo e o que eu peço para todos nós, vamos unir o Brasil.